Se você é psicólogo e está preocupado com a reforma tributária e quer entender mais detalhadamente se você vai pagar mais ou menos impostos, como é o cálculo hoje, um comparativo, fica comigo nesse vídeo, um pouco técnico, mas vai suprir aí as suas dúvidas, a sua curiosidade dentro desse universo que a reforma tributária está trazendo, impactando aí os profissionais da saúde. Vamos lá. Então, com a reforma tributária, nós tivemos alguns setores que foram beneficiados. O setor da saúde é um deles. Então, a ideia da reforma tributária é ter uma alíquota geral para todo mundo. Acontece que esse todo mundo tem alguns setores que serão beneficiados, alguns terão a tributação diferenciada. O setor da saúde vai ser beneficiado com uma redução de 60% do valor da alíquota que vai ser definida. Essa alíquota hoje não está definida por lei, nós não temos essa alíquota, mas nós temos estimativas de quanto ela vai ser, ok? Então vamos olhar aqui, ó, você já está vendo aí na tela, que a reforma tributária ela trouxe para os serviços de saúde, né, e prestação de serviço de saúde humana, alguma diferenciação, e uma delas foi que ela vai ser beneficiada com uma redução de 60%. Muito bem, então existe uma lista com vários setores, né, e o setor da saúde eu deixei grifado aqui, isso aqui está lá na nossa Constituição Federal, foi alterada por essa emenda complementar, né, emenda constitucional, no artigo 9º trouxe essa previsão. Muito bem. O projeto de lei complementar que está tramitando lá no Congresso Nacional, ele traz no artigo 117 a redução para os serviços da saúde de 60%. Já no artigo 119, ele define, né, quais são os serviços que serão prestados. Uma coisa é dizer, olha, os serviços de saúde terão benefícios, mas quais serviços dentro do serviço de saúde? Serviços médicos, odontológico, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, então existe uma lista. E dentro dessa lista nós temos todos os serviços que serão beneficiados. Existe um anexo, o anexo 3, que vai trazer isso, dentro desse projeto de lei. Então, vamos falar sobre a perspectiva das alíquotas. Dentro da reforma tributária serão criados dois impostos, contribuições que vai substituir o PIS e COFINS e o imposto, o IBS, que vai substituir o ICMS e o ISS. Na área da saúde você paga o ISS. Muito bem. E na área federal você paga PIS e COFINS. Então esses dois impostos vai substituir isso. Muito bem. Qual que é a alíquota estimada? A alíquota geral que vai servir para todo mundo. 27,3. Essa é a estimativa nesse momento que nós temos de uma alíquota para a reforma tributária para esses dois impostos que vão ser instituídos. Dentro de 27,3, se nós considerarmos o benefício da redução que vai ser dada para a área da saúde, né, você teria uma redução de 16%, que vai dar um líquido de 10,92. Então você vai pagar apenas 40% da alíquota normal, padronizada, e você vai ficar com 10,92. Isso para pagar o PIS, o COFINS e o ISS, que são os impostos da área da saúde. Muito bem. Não está dentro desse imposto que a reforma tributária está trazendo o imposto de renda que você vai continuar pagando normalmente, nem a contribuição social. Importante observar que esse é um sistema não cumulativo. Mas, meu Deus, que complicação. Pois é para simplificar, mas nunca fica tão simples, não é verdade? Então nós temos 10,92 mais o imposto de renda mais a contribuição social. Acontece que dentro desse 10,92 você pode utilizar o crédito de todas as contratações que você fizer de serviços que já tenham pago impostos. Então, o que já foi pago imposto antes, você pode usar de crédito. Agora, na área da saúde, nós sabemos que esse serviço você não tem muitas contratações que possam gerar crédito. Se você é um prestador de serviço da saúde e faz simples consulta, as despesas normalmente não terão grandes créditos para serem geradas. Muito bem, então você já entendeu que não é tão simples, você precisa ter um atendimento especializado para acompanhar isso. E aí eu trago aqui para você também um comparativo. Como é hoje? Nós estamos falando que vai ter uma redução de 60%, mas não é uma redução de 60% do que você paga hoje. É uma redução de 60% em relação à alíquota normal que vai funcionar para todas as atividades. Você não vai pagar a alíquota normal, você vai pagar a alíquota que for definida com a redução de 60%. Então, comparando com o que você tem hoje, para nós termos uma ideia se você vai ter uma desoneração, uma oneração, se você vai pagar mais ou menos, eu trouxe aqui alguns raciocínios que, embora sejam muito técnicos e você vai explodir a sua cabeça, a intenção minha é mostrar para você como isso é detalhado e exige um planejamento. Muito bem, então nesse comparativo, Simples Nacional, olha só,
Hoje, na área da saúde, via de regra, você pode estar no anexo 3, pagando uma alíquota que começa com 6%. Ela começa com 6% e vai progredindo. Fazendo uma comparação em relação a essa alíquota de 6%, o IBS e o CBS, que substitui ali o PIS, o COFINS e o ISS, dentro dos 6% você está pagando 2,946%. Isso vai ser substituído por esse 10,92%. Então os outros impostos que está aqui dentro desse 6% é 3,05%. Então se nós substituirmos só os impostos que representam aí os novos impostos da reforma tributária, que é o IBS e o CBS, se a gente substituir, nós vamos pegar esse 10,92 e colocar no lugar desse 2,94. Ou seja, mais 3 você vai estar pagando aí 14% de imposto. Agora, a grande pergunta é, como é que vai ser distribuída essa alíquota de 10,92 aqui dentro do Simples Nacional? Será que nós vamos pegar esse 10,92 e colocar aqui? Ou vai ter outro critério? Ou nós vamos ter que fazer 10,92 menos os créditos, o que sobrar e colocar aqui? Isso nós temos que aguardar as legislações complementares, alterações que forem surgindo para nós termos isso. Mas a princípio, nós estamos identificando aqui que nós teremos uma oneração. Em comparação ao lucro presumido, vamos lá. Se você tem uma atividade médica, uma atividade odontológica, atividade da saúde, normalmente você paga o lucro presumido, eu chamei aqui de lucro presumido consultas. Você paga 11,33 dentro do lucro presumido, mais o ISS, que vai até 5%. Eu coloquei aqui 3% para nós fazermos um cálculo estimado. Então nós teríamos aqui hoje 14,33% a sua atividade estando no lucro presumido, ok? Então, se nós considerarmos aqui que dentro desse 14,33 nós temos o PIS, o COFINS e o ISS, que serão substituídos pelos novos impostos da reforma, nós teríamos um total de 6,65. Se nós pegarmos a alíquota 10,92 e colocarmos aqui no lugar, você já percebeu que vai ter uma oneração. Vamos sair aqui de 14,33 para 10,92 mais o imposto de renda e a contribuição, ou seja, vai dar aqui 18% mais quase 19%, ok? Então, me parece também que temos aí uma oneração. Algumas atividades da área da saúde, elas têm uma possibilidade de fazer uma equiparação hospitalar. Então, essencialmente, atividades médicas e atividades odontológicas, e tem as exceções. Mas é assunto para outro momento. Então, na equiparação hospitalar, pagaria-se 5,93 mais o ISS, daria 8,93. Se nós pegarmos o novo imposto a 10,92, nós substituiríamos qual parte desses 8,93? A parte de 6,65. Nós teríamos ainda 2,28 dos outros impostos. Então, de 8,93, que é a nossa carga, nós vamos ter 10,92 mais 2,28, o que também vai aí dar em torno de 13% de imposto, maior do que 8,93. É claro que aqui tem outros detalhes, como adicional de imposto de renda. O objetivo aqui não é ser preciso no máximo, mas transmitir a ideia, o racional para você. Para você ter uma ideia, muitos profissionais da saúde ainda nem exploram as possibilidades de separação de consultas com procedimentos cirúrgicos ou outros procedimentos, nem explora isso. Imagina com toda essa complexidade. Então todos esses cálculos aqui, toda essa complexidade só reforça que você precisa ter um especialista para apoiar você nesse planejamento. Se você não planejar o seu imposto, você viu como é detalhado, como é complexo essa situação. Ainda que saia a reforma tributária e nas notícias você veja que foi simplificado, que vai ficar tudo dinâmico, não é verdade. Nós temos muitos detalhes para dar atenção e é para isso que nós estamos aqui com a PEC Contabilidade para te apoiar nesse processo, tá bom? Então espero ter clareado aí, te dado uma visão de quão complexo vai ficar o cenário para que você possa tomar melhores decisões. O importante nesse momento é que você organize a sua empresa, separe as suas despesas pessoais das despesas empresariais, tenha os números para que a partir dos números nós tenhamos matéria-prima para fazer esses planejamentos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Vou pedir uma ajuda para você deixar um like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, porque é assim que você vai me ajudar a fortalecer isso e levar essa mensagem para mais pessoas. Espero ver você nos próximos conteúdos. Tenha muito sucesso no seu empreendimento. Até lá!